Bom dia, queridos alunos da Escola Mestre Jesus, nono ano. Aqui é o professor Nilton. Desejo a todos um bom retorno às aulas. Não é o retorno que nós imaginávamos ou que nós queríamos, né? Ainda não presencialmente, mas eu estimo que todos estejam bem na casa de vocês, com os familiares de vocês e que a gente possa tomar as medidas necessárias para que a gente possa passar o mais rápido e voltar à nossa normalidade de fato, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Eu sei que vocês estão loucos por novos assuntos, ávidos por conhecimento. Então a gente vai falar nesse primeiro capítulo, para a terceira avaliação de vocês, a respeito do populismo e ditaduras na América Latina, certo? Lembrando que quando a gente falou sobre o governo Vargas no Brasil, esse rapazinho aqui, tá? Nós já conversamos a respeito dele, né? Nós falamos muito sobre Getúlio Vargas antes, para nossa segunda avaliação, quando a gente falou de Estado Novo, certo? Então hoje a gente vai falar de outras figuras na América Latina que também tiveram um papel muito importante nos seus países e que de fato também foram figuras populistas. E depois a gente parte para a questão das ditaduras na América, certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Populismo. A gente precisa entender, gente, para começar a compreensão do assunto, que o contexto que a gente vive é o contexto da Guerra Fria. Conversamos a respeito disso, eu vou fazer um breve resumo, mas se vocês estiverem mais interessados, nós temos aulas gravadas sobre Guerra Fria, né? Guerra Fria, aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, em que o mundo está aí dividido, está, digamos assim, entre a cruz e a espada. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, os dois considerados os grandes vencedores da Segunda Guerra. E esses países não se enfrentavam diretamente, né? Cada um representando o seu modelo econômico, seu modelo de gestão, no caso o capitalismo, e a União Soviética representando o socialismo, né? Então vamos lá. Cada país desse tentava ampliar o seu poder a partir de sua área de influência, ou seja, aquele país que tinha mais países sendo influenciados era considerado aí o mais poderoso, e para isso eles começaram a correr atrás de armamentos, a corrida bélica que nós chamamos, corrida espacial, tecnológica e por aí em diante. Então esse é o contexto desse período do populismo, certo? Então nós temos aí a América Latina, obviamente, também sendo influenciada por esse mundo que a gente chamou de mundo bipolar, né? Um mundo dividido entre duas potências. Então na nossa cultura, na nossa política, a forma de se fazer economia também vai ser influenciada por esses pensamentos, por essas ideologias, certo? E em 1930 acontece aí de algumas oligarquias perderem força política. Isso ocorreu no Brasil. Lembra que quando a gente falou sobre República Nova do Brasil, a partir de 1930 nós vamos ter, nós vamos ter a Revolução de 1930, certo? Que é onde Getúlio Vargas consegue chegar ao poder e aí destitui as oligarquias depois de um desentendimento entre as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais. E aí, gente, quando a gente fala sobre isso, vocês têm que pensar, olha a data, 1930. O que pode ter acontecido em 1930 ou muito próximo dessa data que possa ter abalado as oligarquias, aqueles grupos que dominavam a política e que eram poderosos economicamente? Gente, a grande questão é o que acontece em 1929. O que acontece em 1929? Quebra da Bolsa de Nova York, né? Os Estados Unidos, o capitalismo entra numa crise, uma grave crise econômica, e aí leva junto os países que eram próximos, e aí as oligarquias também começam a perder poder, certo? E aí isso vai fazer com que apareça em alguns países aqueles governantes com aspectos populistas, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês, as principais características do populismo. Claro, gente, que o populismo de Getúlio Vargas não é exatamente igual ao do Perón, que a gente vai falar daqui a pouco, mas existiam características
semelhantes. Eles eram diferentes entre si, mas existiam aquelas características que eram em comum. E é dessas características que a gente vai falar aqui, ó. Você tinha, ó, governos comandados por políticos de muito carisma, liderança popular. Então eram figuras carismáticas, que sabiam conquistar as massas, que sabiam conquistar a população, e por isso criava essa ideia de uma liderança popular. Eles conseguiam, gente, apoio de diferentes segmentos e classes sociais. Lembra que quando a gente falou de Getúlio Vargas, a gente falou que alguns historiadores chamavam ele de pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ao mesmo tempo que Getúlio Vargas era populista, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas conquistava as massas, as classes baixas, por exemplo, com direitos trabalhistas, ele também controlava os sindicatos, e isso ajudava, incentivava a industrialização. Então a burguesia também estava ali junto com Getúlio Vargas. A mesma coisa acontece. Então eles tentam, olha como eu coloquei aqui, ó, os populistas buscavam atender aos interesses de diferentes grupos sociais para se manter no poder. Então tentavam, como a gente costuma dizer, agradar a gregos e troianos, classes diferentes, para que pudesse se manter no poder. Tá? Nem sempre isso dava certo. Em alguns momentos uma classe, a gente vai ver daqui a pouco, uma classe sobressaía a outra, se sentia menosprezada, se sentia menos beneficiada, digamos assim, e aí a gente vai ter o destoamento dessa balança, certo? Defesa dos interesses nacionais. Os populistas eram nacionalistas. No caso do Getúlio Vargas, lembra que ele vai aí criar empresas de base com o intuito de aumentar aí o nosso poder industrial. Lembra que ele vai ter uma política protecionista, certo? Não vai sair pegando dinheiro emprestado de fora e deixando empresas entrarem no Brasil, não. Ele vai ser protecionista, ele vai tentar criar no país. E, gente, eu sempre pego as características do populismo e volto a Getúlio Vargas por ser um assunto que nós já discutimos, que nós já debatemos, certo? Para que vocês tenham aí um referencial próximo, certo? Intenso uso da propaganda política. Aí nós falamos muito, né? Falamos, por exemplo, quando a gente falou, vamos voltar a Getúlio Vargas de novo, falamos sobre a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que um dos objetivos era censurar, né, aquilo que fosse contra o governo e criar propagandas pró-Getúlio Vargas, propagandas favoráveis ao governo de Getúlio Vargas, certo? Então vamos agora entrar para as nossas figuras que nós vamos conhecer hoje. Primeiro o Lázaro Cárdenas e depois o Juan Domingo Perón, tá? Um da Argentina e o outro do México. No caso do Cárdenas, ele é do México, governou aí de 1934 até 1940. Esse governo aí do Lázaro, gente, foi marcado por reformas que o objetivo principal aí era tentar reverter a crise. Lembra? Crise de 29, né? E aí a partir da década de 30 você tem os países correndo atrás de resolver essa crise econômica que estava abalando os seus governos, estava abalando os seus países. Então aqui o Cárdenas ele vai vir com um plano sexenal, né? E nesse plano, primeiro passo, participação do Estado na economia. Lembra que a não participação do Estado na economia, idealizada pelos liberalistas, basicamente teria feito aí os Estados Unidos quebrarem, né? O Estado não interviu na economia quando deveria, e aí ocorreu a crise de superprodução. Então, para Cárdenas, o que deveria ser feito era essa intervenção estatal e um amplo processo de reforma agrária. Vai criar direitos trabalhistas para os trabalhadores urbanos. E aí entra, né? Jornada de 8 horas, salário mínimo, descanso semanal remunerado, certo? Direito à greve. Ele acreditava que a greve era um instrumento que os funcionários, os operários poderiam ter em mãos para uma negociação com os patrões. Então ele não
foi dado esse direito aí, a greve e a sindicalização desses operários. Por aí você tira que a burguesia, a classe aí que era dona das empresas, óbvio, não gostava muito dessa ideia de dar o direito à greve. Lembra que Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que ele deixava que os trabalhadores se sindicalizassem, ele controlava os sindicatos, né? Era uma liberdade vigiada, digamos assim. E ele vai promover também o Cárdenas aqui, a nacionalização das estradas de ferro e empresas de petróleo. Vai ter um grande apoio popular e uma oposição da burguesia, né? Reforma agrária, leis trabalhistas, direito a greves, sindicalização, a burguesia está sendo deixada de lado, né? E aí, como eu disse para vocês, ao mesmo tempo que eles tentam agradar gregos e troianos, nem sempre dá para fazer isso. E aí, para tentar garantir o apoio da burguesia, a partir de 38, ele já vai incentivar a industrialização do México, né? E o fortalecimento aí do sistema bancário, o que vai fazer com que parte da burguesia volte a apoiar o seu governo, certo? Nos nossos irmãos aqui, a Argentina, né, nós vamos já ter o Juan Domingos Perón. Vai governar durante 2 períodos, basicamente de 1946 até 1955 e de 1973 até 74. Certo? A gente vai falar de uma forma geral, tá, gente? Outra coisa importante é que antes dele assumir a presidência, ele já havia participado de governos anteriores. Teve um governo militar antes do dele, em qual ele chegou a ser vice-presidente e já fez algumas medidas, chegou a ser ministro e tudo mais. Então ele desde lá já fazia algumas medidas. Então, como eu disse, eu fiz um aparato geral aqui, um resumão sobre o período que ele fez essas medidas. Então, não tem muita importância para o nosso estudo aqui, se foi no mandato de fato, se foi um pouco antes, quando ele só tinha o cargo, se foi já no segundo mandato, certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele também vem com essa ideia de leis trabalhistas. Lembra que eu falei? Tem aspectos comuns nesses governos, certo? Vai criar também os tribunais do trabalho aí que vão julgar as questões de problemas trabalhistas. Vai desarticular associações anarquistas e socialistas. Ou seja, ele era mais pro lado dos norte-americanos, pro lado capitalista. Se a gente for falar aqui do Lázaro, pelas medidas dele, ele seria um pouco mais pro lado socialista. Não estou dizendo que ele era socialista, tá? Estou dizendo que as medidas tomadas por ele estavam mais ali para esse lado. Porque, reforma agrária, leis trabalhistas, direito à greve, sindicalização, tudo isso aí leva para o lado, a ideia de um lado socialista. Já o Domingo Perón, ele já tem umas ideias mais para o lado capitalista, certo? Em 1947, ele implanta aí o plano quinquenal, onde basicamente o objetivo principal era diminuir o capital estrangeiro que entrava no país e estimular o consumo. Lembra que eles são nacionalistas, então essa prática é uma prática protecionista, certo? Vai incentivar o desenvolvimento da indústria e nacionalização de empresas muito importantes, como empresas de eletricidade, telefone e estradas de ferro. Tá? Vamos ter aí o trabalhismo, a ideia de que o trabalho dignifica, a ideia de possuir aí direitos trabalhistas, porém o governo também vai ser marcado por autoritarismo e é isso que vai fazer com que o Perón acabe perdendo o apoio de uma classe primordial para o seu governo, que daqui a pouco a gente vai falar, que é justamente a igreja. E ele também se dizia terceirista. O que era o terceirista, gente? Terceirista era a ideia de que, lembra que nós estamos numa ideia bipolar? Caramba, tem um carro tocando aqui. Gente, desculpa se tá dando para ouvir, tá? Porque é o único lugar que eu tenho para gravar aula. Então vamos lá, segue, já vamos acabar aqui, tá? Então olha só. Como o mundo era considerado bipolar, né? Então dividido entre capitalistas
e socialistas. Pelo Perón, por mais que suas ideias, como eu disse, tendessem, por exemplo, ele desarticulava associações anarquistas e socialistas, porém ele se dizia terceirista. Ele dizia que ele não se enquadrava nem para o lado capitalista, nem para o lado socialista. Ele estava ali para articular com os dois lados. Estava ali para tirar proveito do que fosse bom dos dois lados. Por isso se considerava terceiristas. E o autoritarismo dele ia muito com relação à imprensa e aos seus opositores políticos. E isso fez ele perder o prestígio com a igreja, o apoio da igreja. Não só isso, tá? Mas nós vamos ter também outras ações dele que vão facilitar, vão favorecer para que ele perca esse apoio da igreja. Ele tem uma esposa também, gente, a primeira dama, tá? Que foi a primeira dama, a Eva Perón, né? Também conhecida como Evita, que o povo argentino gostava muito dela e ela morreu muito jovem, tá? E aí isso também faz com que ele perca também parte do seu apoio, tá? Parte do que era considerado seu carisma, certo? Com relação à igreja, ele também vai revogar o ensino obrigatório da religião nas escolas. E isso também faz a igreja, fora o seu autoritarismo, faz a igreja deixar de apoiá-lo, certo? Em setembro de 1955, nós vamos ter um levante militar que vai destituir o Perón. Tudo bem? Gente, fica para vocês o exercício da página 3 e 5. Fiquem com Deus e até a próxima aula.